Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quarta-feira. O Cruzeiro fechando a preparação para o duelo desta quinta. É noite de Copa do Brasil lá em Goiânia, no Serra Dourada. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Terceira fase da Copa do Brasil já teve zebra, hein? Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Terceira fase da Copa do Brasil, jogos de volta. E já tivemos zebra, hein? O Vasco suou para se classificar diante do Operário e foi nos pênaltis. Empate 1-1 no tempo normal, 7-6 Vasco nas penalidades. O Atlético Paranaense também suou para passar pelo Brusque. 1-0 o jogo na Liga Arena, em Curitiba. Náutico 1, São Paulo 2. São Paulo tinha vencido o jogo de ida, classificado. E o Grêmio, do lateral esquerdo Marlon, está eliminado, é isso mesmo. O Grêmio ficou no 0-0, muita polêmica com a arbitragem, um gol anulado do Grêmio no finalzinho, que confesso que não deveria ter sido anulado. Mas o CSA avança para as oitavas de final da Copa do Brasil e o Grêmio está eliminado. O Grêmio, que tem 5 títulos da competição, fica pelo caminho nesta terceira fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira temos Fortaleza e Retrô. O jogo de ida foi 1-1, mando do Fortaleza. Aparecidense e Fluminense. Fluminense venceu o jogo de ida por 1-0. Bahia e Paysandu. No jogo de ida, o Bahia fez 1-0. Corinthians e Novo Horizontino. No jogo de ida, o Corinthians fez 1-0. Flamengo e Botafogo da Paraíba. No jogo de ida, o Flamengo venceu por 1-0 e tem Atlético Mineiro e Maringá no jogo de ida, foi 2-2. Nesta quinta-feira, além de Vila Nova e Cruzeiro, teremos Maracanã do Ceará e Internacional, Palmeiras contra Ceará, CRB contra Santos, Capital do Distrito Federal contra Botafogo, Red Bull Bragantino contra Criciúma, e aí teremos os 16 classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro fecha a preparação hoje à tarde na Toca da Raposa 2, e aí o técnico Leonardo Jardim define a equipe que joga diante do Vila Nova. Vamos ver. Fagner será reavaliado, talvez não tenha condição ou seja preservado neste compromisso, e vamos ver se faz mais alguma alteração o técnico Leonardo Jardim, mas a ideia é um Cruzeiro forte, até porque não tem nada decidido. O Cruzeiro tem uma boa vantagem conquistada no jogo de ida, quando fez 2-0, mas ainda com muita coisa para acontecer para buscar esta classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Para a gente fechar, ontem o Nonato, para mim o maior lateral esquerdo da história do Cruzeiro, ele deu um spoiler, ele foi à Toca da Raposa 2 e ele postou uma foto de um mural com grandes ídolos da história do Cruzeiro, e lá tem o Nonato, lateral esquerdo, e ele falando sobre a reforma na Toca e que ficou impressionado. A foto tem o Nonato com os títulos que ele conquistou: uma Copa Libertadores, 2 vezes campeão da Copa do Brasil, 2 vezes campeão da Supercopa, 1 vez da Copa Ouro, 1 vez da Copa Master, 1 vez da Copa dos Campeões Mineiros e 4 vezes do Campeonato Mineiro. E acrescentando, pessoal, a reforma que o Cruzeiro faz na Toca e ainda tem coisa para fazer, é para deixar a Toca realmente um CT de primeiro mundo. Reforma no hotel, o hotel todo reformado. O Cruzeiro tinha uma parte na Toca da Raposa 2 que estava uma obra inacabada, né? Uma parte muito feia. Foi tudo transformado com equipamentos de última geração aí para fisioterapia, para fisiologia, uma piscina para recuperação, tem sauna, tem coisa de primeiríssimo nível,
uma reforma aí bancada pelo Pedro Lourenço. E além disso, um novo refeitório que está próximo de ser finalizado, ali mesmo onde é a academia, em toda essa área, mas num segundo andar, para que tudo já aconteça ali, termina o treino, jogadores no vestiário, banho, sauna, etc. E depois o refeitório será ali mesmo e não mais lá em cima, onde os atletas eles almoçavam ou jantavam normalmente. Então, é uma ampla reforma para deixar a Toca da Raposa 2 em um nível espetacular. E o Cruzeiro deve divulgar isso, mas as informações que a gente tem, quando o Rafael Sobes elogia, quando o Nonato agora elogia também, é que a reforma realmente vem ficando de ótimo gosto. E isso aí a gente sabe que faz uma diferença muito grande. Du, quais são os perigos, se é que eles existem, para o Cruzeiro neste jogo em Goiânia, ainda mais se o Leonardo Jardim optar por um time alternativo? Eu não acredito que vai optar por time alternativo. Se ele segurar ali no máximo 3 jogadores, o Cruzeiro vai dar a devida seriedade à partida, apesar da vantagem, da excelente vantagem construída em Belo Horizonte, 2-0, mas sabendo que do outro lado vai ter um time jogando a vida. Em casa, o Vila Nova, que faz uma boa temporada, mas que vai ter que sair pro jogo, né? O jogo tá 2-0 pro Cruzeiro. Não adianta o Vila ficar esperando o Cruzeiro. Senão o Cruzeiro deixa o tempo passar, acaba 0-0 e ele volta para Belo Horizonte com a classificação. Então, em algum momento, o time da casa vai ter que se abrir, sair pro jogo, e é aí que o Cruzeiro pode tirar proveito. Mas eu sendo muito sincero, cara, eu não acredito que o Leonardo Jardim vai tirar meio time. Eu acho que ele vai trabalhar com a parte física. O Pansieri citou o Fagner e eu concordo. É jogo pro William entrar, talvez dar uma segurada no Lucas Silva. Aí você pega o Romero, que descansou, cumprindo suspensão e tá bem, tá inteiro. Você tem o Gabriel Barbosa, que tem jogado bem e que precisa jogar de mais minutos. É um cara que mesmo sendo reserva, nunca deixou de entregar. Tá buscando o seu espaço com bola. E é uma boa oportunidade para tê-lo no jogo. Quem sabe tirar um jogador de meio, colocar mais um atacante. Então são possibilidades interessantes que o Jardim tem. E eu repito, dando a seriedade devida que a competição pede. E o Cruzeiro sabe melhor do que qualquer outro time, né? É o maior vencedor da competição, sabe jogar muito bem a Copa do Brasil e precisa voltar para Belo Horizonte com a classificação. E a performance no Clássico, de alguma forma, ela dá mais confiança ao Cruzeiro para esse jogo? Dá confiança. O Cruzeiro jogou bem, cara. Teve dificuldade para finalizar com clareza. Mas eu acho que diz muito mais sobre o bom jogo que a última linha defensiva do Atlético fez do que propriamente dito pelo ataque do Cruzeiro. O Cruzeiro não abriu mão do seu estilo, marcou alto, marcou em cima a saída de bola do Atlético, muito intenso o time, as linhas bem adiantadas, só que esbarrou numa última linha defensiva que fez um grande jogo. Contra o Vila, não vai ter a qualidade que tinha a última linha defensiva do Atlético. O Vila é um time mais modesto. E aí o Cruzeiro pode tirar proveito, como tirou proveito no jogo de ida aqui no Mineirão. Fez um grande jogo, construiu uma ótima vantagem. E o Vila até tinha a possibilidade de mandar esse jogo no estádio dele. O Onésio Brasileiro Avarenga, o Oba. Mas levou para o Serra Dourada. E pro Cruzeiro é ótimo, né? O Serra Dourada pro Cruzeiro tem mais espaço, tem como trabalhar melhor essa bola, né? A dimensão é a mesma, né, dos estádios, né, dos campos. É mais a dimensão de distância, arquibancada, campo, e que em termos de pressão talvez possa sim fazer a diferença. Acho que o Vila levou o jogo pro Serra Dourada pensando muito mais numa bilheteria, né, em tirar proveito. Vai ter um grande clube do futebol brasileiro jogando em Goiânia do que qualquer outra coisa. Mas o Cruzeiro tem que jogar bem e tentar se impor em qualquer campo, seja no Oba, seja no Eba, enfim, no Serra Dourada, e o Cruzeiro tem totais condições de ser melhor e vencer o jogo. Olha só, deixa eu trazer uma informação importante, porque o time amanhã faz um trabalho ainda em Belo Horizonte, na parte da tarde, e depois viaja para Goiânia. E aí, o técnico Leonardo Jardim tá pensando muito no desgaste, né? O Du tá aqui, comentou o jogo, você também tava na ancoragem do Clássico, Cirilo. Foi um jogo com alta intensidade, né? O Cruzeiro propôs no jogo a todo momento e é óbvio que há um desgaste desses atletas também pensando
na sequência de Campeonato Brasileiro. Jogo no domingo contra o Fortaleza às 8h30 da noite na Arena Castelão. Então, é bem provável que nessa atividade de amanhã ele já comece a esboçar alguma coisa e a definição saindo mesmo na quinta-feira ali à tarde na preleção, como é de costume, como o técnico Leonardo Jardim adota essa prática no Cruzeiro. Mas aí a gente pode colocar alguns pontos. Fagner, Lucas Silva, vamos ver como é que vai ser também a questão do ataque, né? Será que dá um descanso para o Caio Jorge? O Matheus Pereira, por exemplo, não joga lá contra a equipe do Fortaleza, né? Tá suspenso com o 3º cartão amarelo. Mas pro jogo em Goiânia, não tem por que não levar o jogador, né? Ele pode depois só voltar para BH. São essas as circunstâncias do time que vai manter, né? Vai entrar em campo para manter o bom momento, né? São 7 jogos, Cruzeiro vive com 5 vitórias, 2 empates e quer essa classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, para chegar às 8ª de final da Copa do Brasil, sabendo que vai enfrentar um Vila que é 2º colocado na Série B, não é um time bobo não, é um time que vai jogar a vida, o público deve ser legal no Serra Dourada, tudo isso influencia, né? Não tem nada de oba-oba, porque ganhou de 2-0, não vai respeitar o adversário, não tem nada disso, né? Tem muita seriedade de um Cruzeiro que quer buscar essa classificação, porque sabe que fora da Copa Sul-Americana é uma Copa que o Cruzeiro quer sim a conquista do heptacampeonato. Edu, mais importante que peças é a postura, né? Como o Cruzeiro vai encarar esse jogo de quinta-feira. Já tem dado mostras já há bastante tempo que a postura é muito positiva na temporada e é natural que o Jardim mexa no time, né? Preserve alguma coisa, preserve algumas peças, porque mesmo o Vila Nova sendo um time com protagonismo na Série B, o Cruzeiro é um time com protagonismo na Série A, né? E tem jogado o suficiente para vencer de novo essa equipe do Vila Nova lá em Goiânia. E esse aspecto físico tem que ser sim uma preocupação. Daqui a pouquinho vem o Super Mundial e uma pausa longa, mas até lá uma sequência muito pesada, né, Edu? Muito complicada, né? Sem dúvida, Cirilo, mas assim, é um jogo que o Cruzeiro precisa levar a sério. É claro que você tem que pensar em todos os sentidos, na parte física principalmente. Você tem alguns jogadores que deram sinais de que podem e que precisam de um descanso, de uma pausa. Vamos citar aqui o Fagner, por exemplo. Talvez seja o momento de dar uma segurada no Fagner, o William e a campo. Outro jogador que vira e mexe, o Jardim segura, Lucas Silva. Você tem o Eduardo. O Eduardo vive um bom momento. O Eduardo é um cara que o Leonardo Jardim tem demonstrado confiança. E você pode utilizar o Gabriel Barbosa nesse jogo. Então você pode descansar Fagner, Lucas Silva e quem sabe até o Matheus Pereira. Você muda um pouco o jeito de jogar. Ao invés de ter 3 jogadores à frente dos 2 volantes, você passa a ter 4 jogadores no meio e uma dupla de ataque com o Gabi e o Caio Jorge, com o Wanderson e Christian, com o Romero e o Eduardo no meio de campo. É uma possibilidade. O Romero teve um descanso agora, que teve a suspensão, então pode ir pro jogo, é um cara que fisicamente entrega muito, e na lateral direita utilizar o William na vaga do Fagner. Eu acho que não tem tanto mistério. Acho muito importante, Cirilo, o Cruzeiro encarar esse jogo com a devida seriedade. A vantagem é muito grande e a vantagem técnica do Cruzeiro também é. Mas a gente sabe como é que funciona a mata-mata, Copa do Brasil, o Vila joga em casa, um gol no primeiro tempo muda o panorama da partida, então você pode ali segurar 2, 3 jogadores, mas dar a seriedade que a competição pede. E o Cruzeiro sabe muito bem, conhece muito bem a Copa do Brasil, não à toa o maior campeão da competição. Sem dúvida, é levar o jogo com a importância que ele tem. Vale alguns milhões, né? Quase 4 milhões para se classificar para essa próxima etapa da Copa do Brasil, e vale a permanência em uma das possibilidades de título da temporada, né? Copa do Brasil é muito importante, é um torneio muito relevante e que nos últimos anos tomou uma conotação financeira ainda mais especial, deu um peso ainda mais especial para a Copa do Brasil. Um jogo muito importante para a sequência da temporada do Cruzeiro, quarta-feira às 7 horas, quinta-feira às 7 horas, e é claro, a Itatiaia transmite. Siga Emerson Pansieri. E por isso, vamos ver também como é que vai ser essa questão da relação de banco, né? Jogadores que podem participar. Eu falava a situação do Marquinhos não entrou no jogo passado contra o Atlético, aí a questão contratual, aquele caso que nós já explicamos aqui, quando foi contratado
por empréstimo do Arsenal. Então o time londrino colocou algumas questões aí. Então vamos ver, né, como é que vai ser essa composição de setor ofensivo também. Mas acho que vai levar a molecada, né? Os crias da Toca, Calban Prates, Kaique Quente também, que teve participação no Sub-20 do Cruzeiro. Hoje foi derrotado, saiu ali na primeira parte do jogo, enfim. É um Cruzeiro que vai ter também Murilo Hickman, Calban Prates. Acho que é uma tendência também para essa partida contra a equipe do Vila. Então amanhã fecha essa preparação para o jogo. Mas o Cruzeiro, Cirilo, tá atento ao mercado. Pansieri, vamos lá falar de mercado. Há pouco no intervalo interativo, estava conversando com o Tico, com o Edu Panzi, sobre a entrevista que o Leonardo Jardim deu no fim de semana, no pós-clássico, e ele disse, quanto a reforços, de que o Cruzeiro enxergou no elenco reforços, né? Os reforços já estavam aí, algo em torno disso aí que ele está dizendo. E aí eu perguntava ao Edu Panzi, será que não é um indicativo de um Cruzeiro talvez menos agressivo do que se imaginava há um mês? Aí o Edu me deu um contraponto. Fala pra galera do Radinho também, Edu. Eu acho que não é um indício. Falei com você agora há pouco que o discurso do Leonardo Jardim não combina muito com a prática, né? Ele falou que talvez os reforços já estariam no elenco, mas aí você pega a prática. Os principais jogos, os últimos, Flamengo, Atlético, demorou muito a mexer. Contra o Flamengo foi mexer quase aos 45 minutos do segundo tempo. Contra o Atlético foi mexer já na parte final. Geralmente escolhe 2, 3 peças as mesmas, né? Bolaci, Gabigol, quando muito o Eduardo ali. Então, cara, e eu acho que o Jardim está certo. O Cruzeiro precisa sim ir ao mercado. E eu imagino no mínimo 4 peças. Um zagueiro, um lateral esquerdo, um volante, um beirada, um jogador de lado de campo, um ponta, canhoto. O Cruzeiro precisa. E não é pouco, cara. Tô falando de 4 reforços para chegarem. Se forem reforços para chegarem e serem titulares, ganha o elenco. Ganha o Jardim, ganha o Cruzeiro. Se forem para compor o elenco, acho que vai ser muito naquela visão de intensidade, de força física, porque a impressão que me passa o Jardim é que quando ele vê que tem que mexer, ele lamenta, porque o time perde em intensidade fisicamente. Então acho que o discurso não combina muito com a prática. Eu sou capaz de apostar que no mínimo 4 jogadores vão chegar no Cruzeiro no meio do ano. E você disse, Emerson Pansieri, que o Cruzeiro está atento ao mercado. Explique, Pansieri. Vamos lá. Eu até conversei com o Pedro Lourenço, né, presidente da SAF do Cruzeiro, e ele me explicou assim: Pansieri, contratação só vai acontecer se o técnico Leonardo Jardim apoiar. Só se for isso. Ele passa para mim, pro Pedro Júnior, o Alexandre entra no circuito, mas a palavra final é minha e do Pedro Júnior, né? Foram as palavras do Pedrinho para mim, explicando como que vai ser esse processo de contratação no Cruzeiro. Outra coisa que ele deixou bem evidente nessa conversa que eu tive com ele, ele disse que não vai ser muito jogador, não vai contratar não sei quantos jogadores, não, vai ser tudo dentro de uma linha do que for pontual, do que for necessário. Então muita gente acha que vai vir um tanto de jogador, que é isso, que é aquilo. Não vai ser a política do Cruzeiro de contratação. Eu acho que é importante falar sobre esse assunto. E aí, o Cirilo, até apurando com companheiros da imprensa argentina sobre essa situação, o Cruzeiro segue monitorando e busca detalhes daquele zagueiro que o Cruzeiro quer, Valentim Gomes. Lá do início do ano, me recordo, entrando ao vivo aqui lá em Bradenton, nos Estados Unidos, aí todo mundo perguntava, tá chegando, não tá, vai vir, não vai. O Cruzeiro ainda segue, né, à procura desse atleta. As informações que chegam de lá, conversando com alguns companheiros da imprensa argentina, é que o Cruzeiro faz realmente esse contato com o Vélez, já conversou também com quem cuida da carreira do jogador. E aí vai naquela apuração que eu trouxe na semana passada, né? Que o Cruzeiro não vai fazer loucura financeira, o Cruzeiro não vai mover mundos e fundos para contratar esse atleta, vai tentar uma política aí de pés no chão, um empréstimo ou um valor mais baixo de contratação, mas essa é a questão, precisa passar também no exame médico, né? Tem essa questão importante, né? Teria que fazer aí uma avaliação médica, mas é o que dá para falar em relação a esse atleta. O Cruzeiro continua o interesse pelo Valentim. Zagueiro precisa bastante, né, Edu? Foi um dos que eu citei, uma das posições é a de zagueiro, é um zagueiro canhoto e poderia jogar com o Fabrício Bruno. E aí, cara, se você traz um zagueiro canhoto para ser titular,
você pode ganhar um reserva para o Kaique no próprio elenco, o Vidalba. O Vidalba pode ser o reserva do Kaique, pode ser o reserva do próprio Valentim, caso o Cruzeiro acerte com o atleta. Ou, se na cabeça do Jardim, não, o Vidalba é zagueiro, não vai me entregar na lateral, vou precisar de um lateral também. Então isso tudo é conversado, mas para mim hoje o Cruzeiro precisa sim de mais um zagueiro, precisa de um reserva para o Kaique, perdeu o Marlon, o Vidalba joga de zagueiro. Então tá ali o Kaique. Para mim, o Cruzeiro precisa de mais um volante, porque o Jardim tem utilizado 2, Romero e Lucas Silva. E, lamentavelmente, o Wallace não está entregando. Infelizmente, aí o problema, a culpa não é do Cruzeiro, é do Wallace. E precisa de um jogador de um ponto, um jogador de lado de campo. Aí pode ser atacante ou meia que faça o lado do campo, de preferência canhoto. O Cruzeiro fecha a preparação hoje à tarde na Toca da Raposa, viaja à noite para Goiânia, onde o Cruzeiro tem esse desafio amanhã às 7 horas da noite contra o Vila de Goiás, jogo no Serra Dourada e vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, ao Rei de Copas, o Cruzeiro que tem 6 títulos, que é o 7º, e sabe que para avançar de fase é bom e tranquilo fazer um resultado diante do Vila, que está na 2ª posição, inclusive da Série B do Campeonato Brasileiro, vem fazendo uma boa participação na Série B, o time do Vila de Goiás. E para essa partida, o técnico Leonardo Jardim vai estudar hoje com a comissão técnica qual a melhor formação, qual o melhor time para começar o jogo. Até porque precisa ser levado em consideração o cansaço, o desgaste dos atletas, correram muito no duelo contra o Atlético, GPS lá em cima de todo mundo, então é importante ter essa noção de quais estão mais desgastados, quais precisam dar uma segurada, talvez um Fagner, Matheus Pereira, Lucas Silva, Caio Jorge, vamos ver quem é que vai ser substituído, mas vai ser tudo dentro de um critério, porque o Cruzeiro quer essa vaga, óbvio, nas oitavas de final da Copa do Brasil, já que saiu da Copa Sul-Americana, agora é focar as atenções na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que na agenda da semana faz o jogo em Goiânia e depois volta para Belo Horizonte, treina em Belo Horizonte nesta sexta, também no sábado, e depois viaja no sábado à noite rumo à Fortaleza. Deixa eu falar sobre mercado, porque é assunto importante. Eu conversei com o Pedrinho, com o Pedro Lourenço, a respeito dessa questão de mercado. Muita gente falando que o Cruzeiro vai contratar vários atletas, não vai. Ele me disse assim, Pansieri, contratações pontuais, nada acima daquilo que a gente precisa, né? Precisou de um zagueiro porque tem jogador machucado? Vamos atrás. E aí, ele falou, contratação só vai acontecer se o Jardim apoiar. Só se for isso. Ele vai passar para mim, para o meu filho Pedro Júnior, o Alexandre entra no circuito, mas a palavra é minha e do Pedro Júnior. Então, é uma parte importante do Cruzeiro em relação ao mercado, tendo aí o Pedro Lourenço também sendo o homem que vai tomar essas decisões a respeito de contratações do Cruzeiro e até conversando com alguns companheiros da imprensa argentina, segue o sonho do Cruzeiro, querer contar com Valentim Gomes, jogador jovem, jogador que foi monitorado pelo Cruzeiro, teve proposta no início do ano, não rolou, não avançou, mas quem sabe pode ser atleta do time celeste. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!